Gente, vamos lá. Vamos lá para o nosso momento da palavra. Quantos gostaram desse novo setup aqui? Esse jeito aqui de fazer culto. Que vocês gostaram? Vocês curtiram? Você fala, não curti. Levanta a mão quem curtiu. Achei legal, é diferente. Vixe, eu acho que então a gente vai voltar pro normal, então. Isso é bom, até já vou confessar aqui, tá? Os idosos não gostaram de fazer culto assim. O pastor Moisés falou para mim, a gente faz isso do sábado, tá? Mas eu acho que é bem difícil de ficar acontecendo, porque o idoso, sabe? O idoso, ele fica... O pastor Moisés compartilhando comigo, foi até engraçado. Ele falou, os idosos, se eles ficam no canto, eles dormem durante o culto, daí a gente... é muito ruim, é melhor que o povo fique na frente e tal. Então, não vai ser sempre que a gente vai poder fazer assim. Esse aqui é o jeito que fica para os turnos de oração de quarta-feira. E... Tá bom. Vamos lá. Gente, visitas, eu quero te conhecer. É a sua primeira vez aqui? Alguém levanta a mão aí se é a sua primeira vez visitando a gente. Levanta a sua mão, por favor, bem alto. Olha que legal, que fera. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Se fosse um culto de domingo, o pessoal ia pedir para você levantar, ficar em pé, você ia passar um mico. Eu não vou pedir para você fazer isso. Mas seja muito bem-vindo. Esse aqui é o seu lugar. Praticamente todo sábado a gente está aqui. E é um prazer enorme te receber. Gente, vamos lá. Antes de começar, nosso trato. Faz um tempinho já que a gente não faz nosso trato. Quem está com o celular na mão, levanta seu celular na mão aí. Seu smartphone, seu iPhone, seu Xiaomi, sei lá, Xing Ling, Samsung. Amém? Você está com seu celular aí, você provavelmente não trouxe uma Bíblia física, eu sou do time da Bíblia física, eu prefiro Bíblia física do que no celular, mas vamos lá, presta atenção aqui em mim. Calma o teu nervo aí. Gente, eu ministro para adolescentes, eu sei que você não consegue prestar atenção, você não vai prestar atenção em mim se eu pregar por mais de 35 minutos, 45 minutos, tá? Eu sei, você é a geração do TikTok, você gosta, cada 10 segundos você está vendo um vídeo diferente, você passa, você rola assim, você está vendo um vídeo de culinária, depois você passa, você está vendo um vídeo do Avengers, depois você passa, você está vendo um vídeo do seu time favorito, depois você passa, você está vendo o que está acontecendo no Masterchef, depois você passa, você vê uma dancinha nova. Ridícula a dancinha nova, mas tudo bem. Então eu sei que você não consegue prestar atenção por muito tempo, então eu vou fazer questão de ser bem breve. Deus tem colocado algo no meu coração. Mas a gente vai para o nosso trato. Então, não sei se você lembra do nosso trato. O nosso acordo é, você vai usar seu celular simplesmente para apenas abrir a Bíblia. Então, se você já quiser ir abrindo, Êxodo capítulo 33, a gente vai conversar a respeito desse texto hoje. E para anotações, você tem seu bloco de notas no seu celular. E a terceira coisa que você está liberado para fazer no seu celular é fazer um story marcando GL Adolescentes no Insta, tá? Nada mais. Se você ficar fuçando nos Reels, você ficar passando no seu feed, se você ainda tiver Facebook, vai pro hospital. Então, tá bom? Olha a lanterna de alguém ligando aí, alguém ligou a lanterna sem querer, eu vi, tá? Tô aqui na frente, vejo tudo. E, tá bom, pessoal? Então, acordo, se você descumprir esse acordo, seu celular vai quebrar no nome de Jesus, você vai cair na rua, vai cair no meio-fio, você vai fechar a porta do carro bem nele, vai cair na sua privada, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor proverá de uma forma bem negativa na sua vida. Amém? Beleza? Beleza, gente? Beleza? Não. Tem algumas pessoas que não cumpriram esse acordo, mas eu estou profetizando, então a palavra do Senhor tem mais força que a tua. Então, beleza, gente? Vamos lá para o nosso momento de palavra? Amém? Abaixa sua cabeça. Abaixa seus olhos, fecha sua cabeça, estou zoando. Fecha seus olhos, presta atenção, aquieta seu coração aí. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento da palavra. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, Pai, é viva, Pai, e transforma o nosso caráter, Pai. É isso que desejamos nessa noite. Te conhecer de maneira mais íntima, te buscar de maneira mais intensa e te conhecer melhor, Jesus. É isso que desejamos nessa noite, Pai. Te buscarmos de toda intensidade. Pai, nesse momento da palavra, guarda o nosso coração, nos dá foco, discernimento, Pai, para aquilo que vai ser ensinado nessa noite. Pai, me usa, Pai, nesse momento como canal de bênção, canal de sabedoria. Nesse momento, Pai, essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, deixa eu tirar isso aqui. Aí, ó, já caiu o celular, eu ouvi. Glória a Deus, Senhor Espírito Santo está aqui.
Ele é bom, ele é fiel. Gente, vamos lá. Falei que... Ai, Jesus. Daí foi tipo o celular da mídia que caiu. Tô zoando. Vamos lá. Pessoal, a gente está numa série sobre oração. Não sei se você lembra, nos últimos sábados que a gente teve o tempo da palavra, a gente estudou a respeito tanto os momentos de oração sobre Jesus. Eu trouxe essa palavra aqui, os momentos que Jesus orou no seu ministério. E a segunda palavra foi a pastora Isa que trouxe sobre Tiago, como ele é um exemplo de oração que a gente encontra no seu livro, né? E hoje, gente, a gente vai orar, a gente vai conversar a respeito de Moisés, tá? Se você tem curiosidade, a gente está tirando essa série desse livro aqui, do Hernandes Dias Lopes, que o título do livro não é só do Hernandes, tá? É do Arival Dias Casimiro, que são 2 pastores da igreja presbiteriana de Pinheiros. 2 homens da palavra, assim, ó. O Hernandes Dias Lopes tem um propósito, por exemplo, de fazer um comentário bíblico a respeito de todos os livros da Bíblia. Falta, acho que uns 12, se não me engano, 15. Cara, é demais. O título do livro é Aprendendo a Orar com Quem Ora. Tá? Um livro maravilhoso. As nossas palavras a gente tirou literalmente daqui. Bênção demais. Vale a pena você comprar esse livro, ler no seu tempo de oração. Leia, além da Bíblia, se você for escolher um livro para ler, leia a Bíblia, né? Mas você que gosta de ler, te aconselho a ler mais. Leia outros livros de homens de Deus que podem te abençoar. Pessoal, hoje a gente conversou sobre Jesus e Tiago, e hoje a gente vai conversar sobre Moisés, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre Moisés, por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 33, tá? Êxodo 33, e por isso a gente vai lá para a Bíblia. Então, abre aí no seu smartphone, a gente vai poder colocar aí? Não sei, acho que não. Vai para a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 33. A gente vai ler todo o capítulo, tá? Então, se você não fez o seu devocional de hoje, isso não conta como seu devocional, já estou te adiantando. Então, quando você for para casa, faça o devocional. Vamos lá, gente. Êxodo capítulo 33, a gente consegue jogar ali? Amém. Vamos lá. Vou ler dali, que a letra aqui está pequena. Vamos lá. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Versículo 2. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Versículo 5. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora. Aqui eu quero que você preste atenção, tá? Nossa palavra realmente vai começar a partir daqui. Moisés costumava montar uma tenda do encontro, uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei.
e lhe darei descanso. Outro celular? Isso foi outro celular? Olha o Senhor confirmando, Jesus, glória a Deus, mais uma vez, seja glorificado. Versículo 15, estava certeza que estava no Instagram, certeza absoluta. Versículo 15, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Versículo 16, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha que lindo isso, gente. O Senhor muda o seu coração, muda o que ele vai fazer por causa de um homem que agrada o coração de Deus. Versículo 18, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Versículo 19, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você poderá ficar, você ficará em cima de uma rocha. E prosseguiu, versículo 22, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Beleza. Deixa eu te trazer um contexto desse texto, gente. Êxodo 33 é um texto muito conhecido. Você provavelmente já ouviu algumas mensagens sobre esse texto. Você já ouviu até pregações a respeito desse texto. Por quê? Esse texto aqui, gente, fala de um momento muito crítico da história de Israel. Se você voltar a um capítulo, gente, Êxodo capítulo 32, conta pra gente a história de que o povo de Israel se perverteu, se corrompeu. Moisés subiu o monte. É a culpa do celular caindo aí. Jesus de novo. Moisés subiu o monte. E, gente, ele passou 40 dias. 40 dias na presença de Deus, 40 dias ouvindo a voz de Deus, 40 dias conversando com o Senhor. E qual que é o highlight aqui, gente? Moisés estava recebendo o quê? Os 10 mandamentos. Moisés estava recebendo todas as ordenanças, como que o povo de Israel deveria viver na Terra Prometida. Então, antes de acessar a Terra Prometida, Deus estava dando todas as direções. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso, vocês não devem fazer isso, tá? Nesse tempo de 40 dias de conversa com Moisés. Só que qual que é o problema? Nesses 40 dias, o povo fica ocioso, começa a perturbar Arão. Arão é o... Eu confundi por causa disso, tá? Abraão. Arão, gente, é o irmão de Moisés. E o sacerdote ali, o sumo sacerdote, é o cara que você vai ver depois a linhagem de Arão. Todos os levitas que eram sumos sacerdotes eram descendentes de Arão, tá? A sumo sacerdote era tipo a liderança religiosa de Israel. E o que acontece? Arão, então, constrói, pega o ouro da galera, do povo de Israel, e eles constroem literalmente um bode de ouro, um bezerro de ouro, e eles começam a adorar esse bezerro, como se o bezerro fosse o Deus que tivesse tirado o povo israelita lá do Egito, sendo que foi o próprio Deus. Você lembra da história, as 10 pragas, depois a travessia do Mar Vermelho, você lembra da história? Tá? Então, nesse período de 40 dias, o povo foi, tipo assim, sendo liderado por Deus, por uma coluna de fogo, por coisas maravilhosas acontecendo, vamos construir um bezerro de ouro e vamos adorar o bezerro de ouro. Gente, olha, celulares estão caindo. Realmente o acordo funcionou hoje. Jesuíta, amém. Gente, vamos lá. Então, esse é o contexto desse texto. Êxodo capítulo 33 é a resposta de Deus ao que acabou de acontecer. Deus falando, esse povo é obstinado, esse povo não consegue perceber que fui eu que tirei eles do Egito. Esse povo não consegue perceber que fui eu que liderei eles, eu que tirei eles do lugar de escravidão, eu que causei as 10 pragas, eu que fiz os milagres, as coisas que eram impossíveis de acontecer, eu que fiz. E Deus conversando com Abraão, com Moisés. Deus conversando com Moisés
eles chegam nessa conclusão. Deus conversa com Moisés e fala, esse povo é obstinado. Esse povo não merece a minha bênção. Esse povo não merece ser liderado por mim. Por isso que Deus fala para Moisés, eu vou enviar um anjo. Mas Moisés pede a própria presença de Deus. Gente, eu queria introduzir essa mensagem, o tema da nossa mensagem, então a oração parte 3, né, que é nosso tema, nossa série, que é ore pela presença. Ore pela presença, tá? Eu queria citar o Hernandes Dias Lopes nesse livro, que ele escreve nesse capítulo. Não sei, tá aí. A presença manifesta de Deus é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. Amém? Você consegue entender a diferença das bênçãos de Deus e do próprio Deus? Gente, não sei se você já percebeu, mas a nossa cultura, a gente está numa cultura do tudo é tira, eu quero. Você vai... Até a igreja se tornou um lugar para espectadores. As pessoas vêm para a igreja para receber algo. Simplesmente para receber algo. Sendo que a igreja, em primeiro lugar, é um lugar de você dar. Não estou falando do seu dinheiro, estou falando do seu coração. Estou falando de Deus ter o seu coração. A igreja é um local de você vir e congregar para derramar o seu coração perante Deus. Você não vem para a igreja para receber uma palavra bonita. Você não vem para a igreja para escutar um louvor bem tocado, as luzes bem bonitas. Você não vem para a igreja para isso. Você vem para a igreja para quebrantar seu coração perante Deus e se aproximar de Deus. Esse é o propósito da igreja. Só que as pessoas começaram a olhar o evangelho como ao contrário, uma barganha. Eu venho para receber. Então, como eu estou saindo da minha casa, saindo do meu lugar de conforto, eu devo e mereço receber algo. Sabe, o foco do evangelho moderno mudou. O foco é o que Deus pode me oferecer? O que Deus pode me dar? Qual que é a bênção dessa semana? Qual que é a palavra de conforto que eu vou receber? Sabe, gente, na semana passada, no meu tempo de devocional, Deus me deu uma palavra que eu vou até planejo ministrar daqui a algum tempo, que é o Deus que diz não. O Deus que fecha portas. A Bíblia não é sobre mim e sobre você. A gente não é o centro das coisas. Deus é o centro das coisas. Jesus é o centro das coisas. A gente vem para esse lugar para adorá-lo, para honrá-lo, para dizer o quanto a gente não consegue viver sem ele. O evangelho não é sobre mim e você. O evangelho é sobre Jesus. Sabe, a gente troca Deus por suas dádivas, a gente troca Deus pelas suas bênçãos. Sabe, a gente quer salvação, mas a gente não quer o Salvador. A gente quer provisão, mas não quer o provedor. A gente quer os dons, mas não quer o doador. Isso é completamente contra o evangelho. Porque o evangelho diz para mim e para você, a graça de Deus nos basta, independente do que ele der e nos der. Por causa da misericórdia e bondade de Deus, ele alcança e nos toca de várias formas. E ele nos abençoa. Só que, e se Deus não nos abençoar? Ele mudou quem ele é? E se Deus não derramar uma provisão? E se Deus não fizer o que você está esperando? Deus mudou quem ele é? Sabe, gente, sem a presença e a unção de Deus, não existe vida. Nossos cultos ficam sem vida, nossas músicas mortas, pregação do evangelho sem a presença de Deus não vai. Daí é só um homem tentando falar bonito, tentando falar a respeito de uma pessoa que ele não conhece. Por isso que não avança. Sabe, a gente não pode, gente, a gente tem um princípio da palavra que a gente encontra a respeito de Deus, que é a sua onipresença. A gente não pode confundir com a onipresença com a presença manifesta de Deus. São coisas completamente diferentes. Deus está em todos os lugares. Você entende isso? Deus está na sua casa, Deus está quando você está viajando, Deus está quando você vai no banheiro, Deus está quando você vai no shopping, Deus está lá. Deus está lá. Só que a diferença é quando a presença de Deus se manifesta. São coisas diferentes. São coisas diferentes.
E eu não estou falando a respeito de um sentimento. Estou falando de coisas que você não consegue explicar. Por exemplo, nuvem de glória aqui. A gente leu no texto. Quando Moisés entrava na presença de Deus, uma nuvem descia. Como que você explica isso? Sabe, gente, a presença manifesta de Deus faz a sarça queimar sem se consumir. A presença de Deus manifesta faz 10 pragas inexplicáveis acontecerem no Egito para que um povo se liberte. A presença manifesta de Deus faz o mar se abrir. A presença manifesta, a chave está na presença manifesta. Então, mais do que saúde, prosperidade, conforto, sucesso, influência, a gente precisa da presença manifesta de Deus. Não só das suas bênçãos. Porque tudo isso que eu citei é bênção, gente. Você ter saúde é bênção de Deus. Se não fosse graça de Deus, você ia estar doente de alguma forma. Véio. Sabe, eu estava lendo um livro que chama Heróis da Fé, da capa vermelha. E ele conta algumas histórias de grandes homens de Deus. E ele conta a história de um chinês que Deus literalmente... Ele mora numa vila muito pequena, eu esqueci o nome desse cara. Eu devia ter pego. E a história conta desse ministro, né, do evangelho, de que Deus literalmente dá a fórmula de um remédio para esse cara, porque a vila dele estava começando a ficar doente e ninguém sabia o que estava acontecendo. Oi? Pastor e Si, foi aquele livro que a gente leu junto. Pastor e Si. E Deus literalmente dá uma fórmula de um remédio para dar para as pessoas. E é assim que ele começa a espalhar o evangelho. Sabe, como que você explica isso? Véio? Presença manifesta. Presença manifesta. Sabe, se a gente tenta falar bonito, se a gente tenta... Não vai para frente, gente. Não vai para frente. Sem a presença manifesta de Deus, não vai. As coisas não acontecem na nossa vida. Eu digo no caso do nosso relacionamento com Deus. Sabe? E no caso aqui de Israel, eles tinham perdido essa presença manifesta. Por causa de adoração a um bezerro de ouro feito na hora. Eles tinham perdido essa presença manifesta. Eles tinham perdido esse acesso. E a minha pergunta é, como ter de volta a presença de Deus? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu quero fazer 3 pontos a respeito disso. Como ter de volta a presença de Deus? Como ter de volta? E o primeiro ponto é, não basta deixar o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. Sabe, a primeira chave, a gente sempre vai falar sobre santidade, você se santificar, né, purificar. Não que você consiga fazer isso pelos seus próprios méritos, mas você buscar a presença de Deus de maneira assim, proposital, de você buscar santidade em Deus. Isso é muito importante, mas o próximo passo, além da santidade, é você buscar a presença manifesta de Deus. Você buscar morar na presença de Deus. Queria que a gente fosse para Êxodo capítulo 33, versículos 7 e 8, que diz assim, Moisés, vou citar de novo, né, a gente já leu esse texto, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor fora do acampamento, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Gente, além de você buscar santidade, você tomar algumas medidas práticas a respeito, né? Por exemplo, quero buscar santidade, você deixar de usar o computador até mais tarde, se você não ficar sozinho em casa, você abrir mão de algumas coisas, a chave, gente, é buscar a presença de Deus. Você buscar de maneira intencional. Sabe, Moisés era muito intencional, ele armava a barraca fora do acampamento, justamente para ele sair do seu lugar de conforto, e ele ter um momento separado para a presença de Deus. E quem quisesse buscar a Deus, tinha que sair do seu lugar e ir em direção a essa tenda. A gente precisa se reunir para orar, gente. Sabe? Isso aqui é uma crítica muito direta. Eu vejo pouco adolescente no turno de quarto, na oração do meio-dia. Eu vejo pouco adolescente
Na quarta-feira, 6h30 aqui. Desculpa, gente. Nós, como ministério, somos o grupo de pessoas da igreja. Você não trabalha, a maioria de vocês não trabalha. Você não tem que sustentar a tua casa. Você não está pensando com conta para pagar. Você acabou de sair do colégio. Você deve fazer à tarde, sei lá, estudar. Você tem aula de música, futebol. Sabe? Faz o esforço. E quero te lembrar, quarta-feira é o nosso jejum. Gente, quarta-feira ao meio-dia aqui é muito massa. É muito massa. Vejo um Rav, Giovana Furlan está sempre aqui. Quem mais está sempre aqui? Viu o Sardinha na semana passada. Quem mais está sempre aqui? Cadê você? Tem mais gente. Bim está sempre aqui também. E ali. Sabe, gente? Ju, cadê você, Ju? Júlia, filho do pastor. Gente, sabe, da gente ser proposital. Você precisa ser proposital em algumas coisas na sua casa. Uma coisa dentro de você precisa tomar algumas decisões. Sabe, gente, você não vai... Eu sei que no seu íntimo, existe presença de Deus no seu íntimo, existe, sabe, no seu quarto, no secreto, isso é muito importante. Mas tome algumas decisões práticas a respeito da presença de Deus. Venha para a sala de oração, velho. Venha para a sala de oração. Ore mais. Propaganda aqui do Ore Mais. Ore mais. Faça parte do Ore Mais. Sabe, isso deve fazer parte de nós, uma vida de oração. Sabe, a gente aprendeu, o ministério de Jesus, gente, Jesus orava sempre. Jesus estava sempre orando, não era uma hora ali, sabe, Jesus estava, qualquer momento que ele tinha, ele separava para orar. Eu já falei sobre isso na outra semana quando eu ministrei, a gente precisa gerar uma cultura de oração. Uma cultura de oração. Tem que fazer parte do nosso ministério, gente. Da presença manifesta de Deus. O que mantém gente aqui não é as luzes, não é um culto bem feito. O que mantém gente aqui, o que prende as pessoas aqui é amor por Cristo. É a presença de Deus. É o que mantém. É o que vai fazer a pessoa voltar semana que vem. Não é só a sua amizade. Esse é o primeiro passo, você conhecer alguém, você ter contato com essa pessoa. Mas o que faz a pessoa permanecer, ela perceber de que tem algo diferente nesse lugar. Existe algo a mais. E eu não estou falando sobre uma tremedeira, não estou falando sobre um arrepio. Estou falando sobre a presença manifesta. Coisas maravilhosas acontecendo. Sabe, não espera que... Sabe, gente, não espera todo mundo vir orar. Sabe qual que é o ponto? O versículo 8 revela isso pra gente. O povo, grande parte do povo ficava na tenda, na própria tenda deles, onde estava a sua família. A maioria do povo não ia até a tenda fora do acampamento para orar. O versículo 7 diz pra gente que é quem quisesse, ou seja, teve muita gente que não queria. E teve muita gente que ficou na própria entrada da tenda, só olhando Moisés, esperando uma direção de Deus que vinha através de Moisés. Não seja uma dessas pessoas. Minha convocação para você hoje, seja a pessoa que vai até a tenda. Seja a pessoa que vê a nuvem descendo. Não de longe, mas que está no meio da nuvem. Está no lugar onde a glória de Deus habita. Sabe, gente, avivamentos sempre nasceram a partir de reuniões de oração. Não existe avivamento, as pessoas literalmente despertando da morte sem oração. Não existe isso. Não existe isso. Tem que existir uma paixão intensa pela presença do Espírito Santo. Sempre vai haver os que ficam na tenda olhando e observando aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. E existem aqueles que buscam mais a presença de Deus, buscam uma porção maior. Sabe, gente, nos tempos de Israel, da nação de Israel, quem era esse povo que se separava mais, que buscava mais o Senhor? Eram os levitas. Não porque eles eram um povo escolhido por Deus, mas pelo contrário. Sempre quando a nação se corrompia, os levitas eram as pessoas que se posicionavam contra.
Os levitas eram os que se posicionavam contra as atitudes pagãs, contra se misturar com outros povos. Eles se posicionavam. Eles tinham uma atitude, davam um passo de fé. Então, o primeiro ponto que eu acabei de falar, né? Não basta deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. Vamos lá para o segundo ponto. Como que Moisés orava? Como Moisés orava? A gente vai continuar aqui no versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Estou lendo de novo, a gente vai ler algumas vezes, tá? E a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas. Gente, olha quanta coisa a gente está tirando de 2 versículos da Bíblia. Vamos lá, versículo 7, gente. Moisés costumava montar a tenda. É um costume. Era um costume de Moisés montar a tenda, porque ele sempre ia para esse lugar onde a tenda estava. Não era algo esporádico, não era de vez em quando ele montava a tenda para se encontrar com Deus. Eles sempre, sempre que Moisés ia até lá. Gente, costume, constância na presença de Deus. Não sei se um tempo atrás você lembra dessa palavra que eu ministrei a respeito de Daniel e de seus amigos. Uma das marcas do ministério de Daniel era a constância. Todo dia, 3 vezes por dia, ele orava na presença de Deus. E por esse motivo, ele foi jogado na cova dos leões. Constância. A constância é uma chave de todo grande homem e mulher de Deus. Fazia parte do costume. Moisés era um homem de oração, então quando o povo estava se pervertendo, quando o povo estava numa crise espiritual, quando o povo estava adorando o bezerro, tinha um homem que continuava orando, tinha um homem que continuava perseverando na presença de Deus. E por isso, sabe, esse é o problema, esse é o problema da geração consumista, que vem com esse conceito para a Bíblia. A gente quer um encontro face a face com Deus, que a gente encontra lá no versículo 11, que diz, né, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mas a gente não quer a constância. Gente, Deus só falava face a face com Moisés porque Moisés tinha um costume de habitar na presença de Deus. Ele era um homem íntimo a Deus. Ele tinha intimidade. Nós queremos o face a face, mas nós não queremos pagar o preço da constância. Nós queremos as bênçãos, mas sem pagar o preço da constância. E por isso que a gente vive uma vida de barganha, porque a gente coloca na presença de Deus. Deus, eu já fui tantas vezes no culto. Deus, eu orei tantas vezes. Só que o que acontece quando você gera uma cultura de oração? Essa cultura de oração gera em você um coração desesperado por Deus. Que independente da resposta, independente do que Ele responde, se não vem, você permanece. Gente, não era um monólogo, não era uma lista de pedidos que Moisés fazia para Deus. Gente, para pensar comigo. Capítulo 32. 40 dias na presença de Deus. Porque se você voltar para os outros capítulos, tem tudo o que Deus falou para Moisés. Imagina se Deus tivesse falado 40 dias sem parar. O tamanho da coisa que seria que a gente teria que ter, o tamanho do livro de Êxodo que a gente teria aqui na nossa mão. Não foi só 40 dias, foi 40 dias de Moisés que também perguntou, Deus, e isso aqui? E quando acontecer isso aqui? E essa instrução a respeito do tabernáculo? Como que deve ser? Qual que é o tamanho Gente, até tamanho das cortinas Deus dá para Moisés. De tão específico que Deus é com Moisés. Para pensar com isso. Sobre isso, ele fala a respeito de distância, fala a respeito dos utensílios de ouro que tinham que ter. Deus dá todas essas instruções para Moisés. Sabe, outro princípio que eu na verdade, nem anotei aqui. Estava durante a palavra, sabe,
no final, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje no final. No versículo 11 tem uma chave muito linda, que diz assim: Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Você, líder, você, supervisor, você vai ensinar com o seu testemunho nessa noite, quando a gente for ter o nosso momento de oração. Talvez você não perceba, agora estou falando com você, líder, você, supervisor, talvez tenha um Josué do seu lado, te olhando, te observando, como que é a sua cultura de oração. E nós precisamos preparar Josués no nosso meio. Josués que entendem o porquê da cultura de oração. Por que eu tenho que orar tanto? Por quê? Presença manifesta. Amém? E o terceiro ponto, o porquê que Moisés orava. Por quê? Então, o primeiro ponto, Jesus. O primeiro ponto é: não basta deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. O segundo ponto, como Moisés orava. E o terceiro ponto é, por que Moisés orava. Quero ir com você para o versículo 13, que diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E a primeira coisa que eu percebo aqui no versículo 3, gente, é os propósitos. O propósito da nação de Israel era revelado nesse lugar de presença. Daí você diz: eu estou perdido. Mano, você está perdido porque você não tem direcionamento do Espírito Santo. Você fica a sua cabeça batendo tudo quanto é lugar, porque realmente não existe direcionamento de Deus para a sua vida. E só existe satisfação, você só vai encontrar satisfação nessa vida quando você é direcionado por Deus. A satisfação se encontra nisso. Olha que lindo. Revela-me os teus propósitos. Só que Moisés não falava para Deus revelar seus propósitos lá na sua tenda, lá onde estava a sua família. Ele fazia isso na tenda do encontro. Ele fazia isso num lugar onde ele sabia, onde existia presença manifesta. Um lugar separado. Gente, no lugar da presença manifesta existe revelação e convicção dos nossos propósitos. Revelação e convicção. Porque além de revelar, Deus te dá a graça para permanecer naquilo que Ele te revelou. Para pensar, gente, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Foram mais de 400 anos como escravos no Egito. Se não fosse a presença manifesta de Deus, o propósito se perdia. Se não fosse a graça de Deus direcionando, o propósito se perdia. E, no versículo 13 ainda, o conhecer. Por que Moisés orava? Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Gente, para pensar. Moisés queria conhecer ainda mais Deus. Daí você olha e fala para mim: mas Moisés não conhecia Deus ainda? Lógico que conhecia, gente. Moisés foi o cara que viu o mar se abrir na cara dele. Moisés foi o cara que viu as 10 pragas acontecendo no Egito. Esse cara já conhecia Deus. Então por que ele fala isso? Eu queria até trazer para você outro texto. Olha isso aqui. Filipenses 3:10. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo: quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Gente, você acha que esses grandes homens de Deus não conheciam a Deus? Claro que eles conheciam. Eles já conheciam, já tinham um relacionamento. Mas é isso que acontece no lugar da presença manifesta. O que você conhece de Deus, você deseja ainda mais. Porque Ele é o único que te traz satisfação. As outras coisas perdem valor. As outras coisas perdem o porquê. Porque a única coisa que importa é a presença de Deus. Porque a única coisa que importa é conhecer a Deus mais e mais e mais. Desespero. É isso que eu vejo no coração de Moisés. Um desespero intenso de que, Deus, se não for você,
Não basta um anjo. Não basta um anjo nos guiando. Tem que ser o Senhor. Eu queria chamar o Bruno e a Gabi. Gente, não basta um anjo, não basta uma bênção divina, não basta uma bênção de Deus. Tem que ser a presença, tem que ser a presença manifesta dele, tem que ser a sua glória vindo sobre nós. Não é sobre as bênçãos que ele vai derramar, porque ele vai derramar bênção. Eu já estou te avisando, ele vai derramar bênção, porque ele é um Deus abençoador, porque ele é um Deus doador, porque ele é um Deus que realmente ama seus filhos e tem misericórdia e bondade em seu coração. Mas as bênçãos podem não acontecer do jeito que você está esperando. Sabe, os versículos 2 e 3 mostram para mim e para você que Deus já tinha falado para Moisés assim, ó, eu não irei com vocês. Vocês são um povo obstinado, eu não irei com vocês. Mas o que acontece? O coração quebrantado de um homem muda os decretos de Deus. Entenda o que eu vou dizer. Deus é soberano. Deus já sabia o que Moisés ia fazer. Deus já sabia que Moisés ia buscar a presença dele. Deus já sabia disso, porque ele conhece todas as coisas. Mas para pensar, a chave aqui é o quebrantamento de Moisés. A chave aqui é a busca intensa pela presença de Deus. A gente precisa, gente. A gente precisa da presença de Deus. Sabe, porque a bênção vai e vem. Porque você pode orar por saúde um dia e a saúde pode vir. Só que daqui 2 meses, a doença pode voltar. A provisão financeira pode vir. Mas como pode também daqui 6 meses ter outra crise? Ter outro vírus, ter outra coisa que foge do nosso controle. E o que permanece é a presença. O que permanece é a presença de Deus. Sabe, Deus tinha decretado, mas o povo se arrependeu. Mas Moisés buscou. Mas Moisés orou. Sabe, hoje em dia, não é mais sobre uma nuvem, não é mais sobre uma coluna de fogo, igual a gente encontra aqui no livro de Êxodo. Não é mais só sobre, a gente precisa ver algo para a presença de Deus. Eu queria ler um texto com você, em João capítulo 1, versículo 14. Porque Moisés, no final do capítulo 33, o que ele pede? A glória. Deus, eu quero ver a sua glória. Olha que João capítulo 1, versículo 14 diz para mim e para você. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então hoje, gente, a glória não é mais uma nuvem. A glória não é mais uma coluna de fogo. A glória é uma pessoa. A glória se encontra em uma pessoa. E a glória se encontra encontrando uma pessoa. E a glória de Deus se manifesta em sua vida quando você é encontrado pelo seu amor. Quando você quebranta o seu coração e Jesus começa a habitar no seu coração. Isso é. Sabe, gente, não busque o arrepio. Não busque só um sentimento. Não, isso faz parte do momento, o Espírito Santo faz, mas o arrepio passa. Só que a pessoa de Cristo permanece dentro de mim e de você.